Porque eu não fui chamado para usar carteirinha. Eu fui chamado para falar em nome do Senhor. E para falar em nome do Senhor, não precisa ter carteirinha. Deus não quer mais um diácono na casa dele. Deus quer mais um com compromisso. É isso que eu estou aqui fazendo e voltei na humildade, que a Bíblia diz que o humilde é exaltado, mas o soberbo é abatido. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 24. Diz assim a palavra do Eterno. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Pode se assentar glorificando a Deus, porque você tem nessa noite mil motivos para dar glória. Você está vivo, nessa hora muitos já desceram da sepultura e você ainda não deu glória a Deus, não glorificou. Você tem motivo para glorificar, porque Deus hoje, essa manhã, te deu um livramento. Abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor nessa noite. Deus vai falar nessa noite com o tema Reforma do Templo. Deus me deu uma palavra, estou uma semana remoendo essa palavra. E quando eu cheguei aqui, Deus terminou ela. Eu tenho um costume, eu não saio da igreja sem entregar tudo que Deus me dá. Querendo ouvir ou não, eu sou profeta de Deus na minha humildade. Mas aquilo que Deus manda eu falar, a igreja vai ter que ouvir. Porque senão, ai de mim, porque senão, ai de mim. Amados, aqui fala de reforma. E nós sabemos, para reformar algo tem que ter sido construído. E para mim falar da reforma, tem que falar do templo. O livro de Crônicas fala dos reis, fala de Davi, que foi o segundo rei, o primeiro foi Saul. O povo não queria ser mais dirigido por um juiz, porque Samuel já estava velho, e os filhos deles eram meio corruptos, não julgavam conforme a palavra. Então o povo pediu um rei, então Deus deu. Mas Deus disse a Samuel, diga, Samuel, para o povo, tudo que eles vão sofrer se eles tiverem um rei. Então Samuel falou, então Saul foi posto como rei. Saul significa desejado. O povo queria um rei, então Deus deu um rei. O Samuel, ele ficou meio indignado, e Deus disse para Samuel, Samuel, o povo não rejeitou só a você, rejeitou primeiro a mim. E o texto nos diz que agora Saul desobedece uma ordem de Deus. Quando o Senhor disse para ele, extermina todos, Saul poupou o melhor que ele queria. E o que aconteceu? Ele perdeu o reinado. Demorou muitos anos para Davi possuir o reino, porque Saul ainda estava vivo. Só depois da morte de Saul, Davi veio se assentar como rei de Israel. E Davi reinou entre Israel todinho, e Davi tinha um propósito no coração dele, construir um templo para o Senhor. Mas Deus disse para Davi, Davi, você não pode fazer o templo, porque nas tuas mãos tem sangue, será o teu filho que vai construir o meu templo. Salomão então disse, o templo não pode habitar a presença de Deus, porque Deus é infinito, Deus é grande, mas nós vamos fazer um templo para... Porque eu não fui chamado para usar carteirinha. Eu fui chamado para falar em nome do Senhor. E para falar em nome do Senhor, não precisa ter carteirinha. Deus não quer mais um diácono na casa dele. Deus quer mais um com compromisso. É isso que eu estou aqui fazendo e voltei na humildade, que a Bíblia diz que o humilde é exaltado, mas o soberbo é abatido. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 24. Diz assim a palavra do Eterno. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Pode se assentar glorificando a Deus, porque você tem nessa noite mil motivos para dar glória. Você está vivo, nessa hora muitos já desceram da sepultura e você ainda não deu glória a Deus, não glorificou. Você tem motivo para glorificar, porque Deus hoje, essa manhã, te deu um livramento. Abre a tua boca e
sacrifício, para o holocausto, para a presença de Deus, para nós nos alegrarmos na presença do Senhor. O templo, irmãos, quando está vazio, Deus não está aqui, mas quando uma pessoa entra, o Senhor está aqui dentro. Eu encontro atrás, é você e eu que estamos aqui. E a Bíblia começa a nos falar que Salomão viu aquele povo todo após sua morte do seu pai Davi. Então ele via aqueles números de pessoas. E ele diz, ai de mim, eu sou pequenino, era ainda um rapazinho. E ele diz, Senhor, me dá sabedoria. Então Deus disse para ele, para Salomão, como você não me pediu riqueza, não me pediu a cabeça dos seus inimigos, eu vou te dar sabedoria e riqueza. E se você continuar nos passos do seu pai, você vai viver muito. E Salomão então recebeu. A Bíblia diz que igual a ele não existiu, igual a ele não existirá. De tanta sabedoria que aquele homem tinha. Ele sabia de tudo. Se na época tivesse astrologia, ele sabia, ele era o melhor em tudo. Tudo ele tinha resposta. Se fosse matemática, ele tinha resposta para tudo. Porque ele era muito sábio. Mas a Bíblia nos diz que agora Salomão quer construir. Mas Davi fez uma obra bonita, pegou todo o tesouro que ele podia, enquanto estava vivo, e guardou para o templo do Senhor. E agora Salomão vai continuar e vai construir o templo. Construiu um templo maravilhoso, ficou muito lindo. A sabedoria de Salomão, ele se gloriava, porque ele era muito sábio realmente. A Bíblia nos fala que ele era muito sábio, mas a sabedoria começou a corromper o coração de Salomão, porque o povo de Israel agora não era para conhecer o Deus de Salomão, era para conhecer o Salomão que tinha sabedoria. Então a casa caiu, irmão. Quando a glória sai de Deus e vai para o homem cai. E o que acontece, meus irmãos? Salomão começou a se desviar porque novamente o rei desobedece a Deus. Deus disse, não casa com mulheres estrangeiras. E Salomão casou com moabitas, amonitas. E a questão toda, que Salomão não só casou, ele se prostrou diante de altares pagãos, ele se prostrou diante de Moloque, onde as crianças são jogadas vivas. E Salomão começou a adorar por causa das mulheres que ele tinha. Ele tinha 700 princesas e 300 concubinas. Então o que ele fez? Ele se corrompeu por causa de suas mulheres. Mas, irmãos, o que aconteceu é que Deus julgou Salomão. Ainda tendo sabedoria, não importa os